Olá, pessoas lindas e diferenciadas. Estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso Diferenciadas Podcast. Por aqui estamos contando histórias incríveis, diferenciadas e inspiradoras. Antes de começar a gravar esse episódio, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das notificações aqui e principalmente conhecer essas histórias que eu tenho certeza que vão te inspirar e encurtar o seu caminho empreendedor com dicas incríveis e principalmente insights que vão, te dar aí, um novo ar no seu empreendedorismo, no seu empreendimento e na sua carreira. Hoje nós estamos recebendo aqui o Lucas Almeida. Seja muito bem-vindo. Obrigado mesmo. Essa pessoa linda tem 28 anos, é graduada em gastronomia e está fazendo uma pós em confeitaria e panificação. Empreende desde 2016 e olha, gente, ele já participou até de reality, tá? Que seja doce da GNT, uma competição de confeitaria. E atualmente ele está à frente da Mira Confeitaria. Sim. O que mais move ele hoje é a docência, que é ensinar, além de adoçar a vida das pessoas através daquilo que ele faz. É isso? É isso aí. Seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. É um prazer todo meu, um prazer imenso estar aqui com você, passando um pouquinho, né, da nossa história, um pouquinho da trajetória, né, e estar presente aí, podendo contribuir também com, eu falo que às vezes a história ela move, né, Com a certeza. história ela muda, Com então é tão certeza. bom a gente poder passar um pouquinho da nossa, fazer a nossa parte, né. Com certeza. Eu falo isso, que as histórias elas são testemunhos incríveis e que nos ajudam a encurtar vários caminhos, né? A gente, Sim. naquilo que a pessoa passou e que a pessoa aprendeu, a gente encurta, né, a nossa vida. E o tanto que economiza, né, porque eu falo, sabendo que a pessoa passou por aquilo, né, já agiliza já um meio caminho andado, né. Exatamente. Mas conta pra mim, quem é, de onde vem, como foi a infância? Conta pra gente. Pois é, então, viemos de BH, na verdade, minha mãe veio de Três Marias, minha irmã nasceu lá em 90, aí depois em 94 ela foi para BH, passou por dificuldades, eu nasci em 95 e ela acabou, não, vou para Sete Lagoas. Meu avô já morava aqui, e aí ele via que talvez era uma cidade mais promissora, era melhor, né, a gente estava em BH, Sabará, meio que assim. Então meu avô falou, não, vem para cá, não, vocês vêm viver a vida de vocês aqui. Então daí minha mãe já conhecia a confeitaria pela sua madrinha, né, ela já ensinou esse início de fazer bolos, as massas, as coberturas. Então minha mãe, vamos dizer assim, ela tinha, vamos dizer, seu ganha-pão. Então, passar fome a gente não passava. Então ela sabia fazer seus bolos, vendia salgado. Então antes a gente vir para Sete Lagoas, em BH mesmo, a gente morava no bairro Boa Vista, meu pai saía com caixa de isopor, cheio de salgado para vender, minha mãe em casa fazendo bolo, a gente pequeno, minha irmã com 5 anos, eu com nem 1 ano ainda, minha mãe batalhando, né? Meu pai também ajudava bastante. Então veio essa questão da gente vir para Sete Lagoas para dar uma melhorada de vida, vamos dizer assim, que querendo ou não, eu lembro que meu pai tinha sido mandado embora, trabalhava no estado de Minas, entregava jornal. Caramba! E aí ele tinha perdido o emprego, meu avô falou, não, vem pra cá. E aí veio, eu até lembro dessa história porque minha mãe no início ela ficou um pouco com receio, porque na rua mesmo, onde a gente vinha para mudar, né, era que a casa dos meus avós, tinha uma confeiteira na rua. E a gente tem essa questão, né, nossa, mas eu vou atrapalhar ela também, não, ela já faz bolos aqui. Mas acabou sendo aquela questão, sabe quando você não se vê em outro parâmetro? Minha mãe já tinha aprendido já os bolos, já tinha aprendido a fazer os salgados, por que não continuar naquilo ali? Né? Então foi daí, eu acho que foi uma conversa com ela mesma, acabou se entendendo, não viu que não tinha nada de concorrência, então ela acabou continuando com os bolos. Então isso foi, vamos dizer assim, de 97, 98 até aí meados de 2015, que é aí que eu fui, né, formei em 2012 e fui entender, mas sempre vivendo na cozinha da minha mãe, sempre ajudando ela. Eu lembro que a gente fazia era um glacê, a gente era os bolos de papel de arroz, né? Antigamente. Os retangulares gigantescos. Eu lembro que minha mãe trabalhava assim, noites e noites. E eu via aquele sofrimento todo dela, vendo também dessa questão do quanto que, querendo ou não, a saúde cobra, né? Trabalhar muito em pé, não ter um pouco de, vamos dizer, ela não tinha um cronograma, não tinha noção de precificação, de administração. Então, para ela, todo ano que passava, vou aumentar R$5, R$3, R$5, não tinha essa noção de saber o que ela estava ganhando, o que estava saindo, o que estava entrando. Entrava dinheiro. O caixa era o bolso dela. Eu lembro que era uma complicação. Mãe, nem dá troco aqui. Ela, vem cá. Aquele tanto de dinheiro, não sabia nem o que tinha entrado, o que tinha saído. Eu lembro que foi um passo muito... Eu lembro disso até hoje, quando a gente... né, eu iniciei a gastronomia em 2015, que essa busca em si da gastronomia foi até também a minha mãe. Porque eu agradeço muito essa questão de ela ter
vamos dizer assim, não ter dado apoio, de lavar uma roupa, de fazer uma comida, de ser a mãe, vamos dizer assim, porque ela estava na cozinha o dia inteiro. E quem tinha que fazer as coisas era eu. Então eu tinha que me virar, tinha que lavar minhas roupas. Então desde cedo eu, né, lavei minhas roupas sozinho, fazia comida. Então fui me descobrindo na cozinha. Aquela curiosidade de saber. E eu falei, mas por que não eu juntar o gostar da cozinha também com a confeitaria? Porque, querendo ou não, a confeitaria está junto com a gastronomia em si. Eu vou unir o útil ao agradável. Tinha pensado até... Eu lembro que a gente foi em mostras culturais, o FMG, que a gente... Não, todo mundo faz, quando a gente forma, a gente faz isso, né? Ia pro FMG, depois ia pro shopping. Né? Exatamente. Adorava que não tinha shopping aqui na cidade. Era um luxo, né? A gente ir pro shopping em BH. Então, foi lá, eu lembro que foi me despertar. Gostei muito de arquitetura. Gostava muito, via aquelas maquetes bonitas. É por conta da criatividade que já estava isso estava começando ali. Exatamente. Então, eu precisava de algo, talvez, que arremetesse essa questão da criatividade. Pensei em engenharia civil, mas eu falei assim, não é isso, sabe? Um novo. A gente fica com medo do novo, né? De buscar o novo, porque eu não teria como eu agregar isso ao meu dia a dia. Teria que ser um por fora, né? Então, que aí me veio. Eu fui pesquisar, vi que tinha gastronomia, mas só em BH. E, tipo, eu sou muito grato à minha mãe, porque eu falo que eu sei que hoje em dia é mais difícil ter apoio em família, né? Com certeza. E minha mãe foi a primeira, assim, falou assim, não, eu dou um jeito, a gente paga a sua van. Meu avô também ajudou muito, meu avô, o pai da minha mãe. Então, não vão pagar a van, você vai de van todo dia, vai e volta. Eu lembro que na van na época eram uns R$400. E era dinheiro demais, né? Nossa senhora, hoje você vê 400 não é nada, né? é dinheiro, mas vamos dizer. Mas Não, 400 não pagavam uma van, exatamente, hoje não pagam uma van não, hoje pra você não ir pra mesmo. trabalhar. E primeiro também pro tempo, né? Se eu trabalhasse fora, eu lembro mesmo que eu trabalhei muito menor aprendiz, né? Eu comecei minha vida cedo, desde os meus 14 anos, eu lembro, eu estava na 8ª série, eu lembro que eu já tinha idade para ser menor aprendiz, eu fui caçar emprego. Aí comecei a trabalhar no Santa Helena, de embalador. Era embalador, repositor, fazia Senac. Então, para mim foi um despertar muito grande, que eu fui entendendo essa noção lá, a gente fazia plano de negócio. Então, eu com 14 anos fazendo um plano de negócio numa empresa. Hoje mesmo, tipo assim, se for parar ver o que eu aprendi, é uma carga imensa, né? Então, aí eu lembro que eu saí de Santa Helena já querendo outro menor aprendiz, eu fui conseguir numa concessionária. E lá eu também tive a oportunidade de fazer Senac de novo, aí eu já fiz um plano de negócio da Mira Confeitaria. Então, eu tive essa oportunidade de me imaginar. Aí lá no plano de negócio é uma coisa fictícia, né? A gente pode realmente imaginar faturamento, imaginar quanto que vai ter de saída, tanto de entrada como de saída, e é tanto mesmo de local. A gente podia pegar um ponto no centro, né? Então ali foi minha imaginação. Eu sonhei muito. Vou parar para ver, assim, essa questão de... Hoje, como eu tenho os pés no chão de antigamente. Antigamente eu era sonhador. Sonhador. Falei, mãe, não, você tem que ter porta pra rua, mãe, pelo amor de Deus. Você tem que vender pra rua, você tem que alugar uma loja rápido. Não achava, não tinha nem noção do que acontece por trás de ter uma loja, de ter funcionário, de ter, né, um fluxo todo desse. Não, mas só queria ter uma lojinha porta pra rua. Então, mas só que eu fui entendendo isso com o tempo. Fui vendo que para acontecer isso, eu precisava mudar muita coisa. Né? A gente estava no progresso em si, mas muita coisa a gente precisava adequar. Tanto mesmo a questão que eu até comentei da precificação, da administração. Sim. Né? Então, fiz 2 vezes Senac, fiz 2 vezes Senai. Fiz curso de usinagem mecânica. Mecânica? Usinagem mecânica, fiz curso de soldagem. Já fiz menor aprendiz para Iveco. Então, eu trabalhei na Iveco também um bom tempo. Então, lá eu queria, foi esse meu despertar. Lá eu estava trabalhando e me colocaram no outro setor que eu ia ser contratado. Só que, tipo, não ia dar certo para mim poder ir na faculdade. Tipo assim, o horário que eu sairia da Iveco não ia conciliar com a van e também ia ficar uma coisa bem cansativa. Então, eu acabei abrindo mão do emprego fixo para poder correr atrás também do meu sonho. Então, acabou que... lá também na Iveco eu tive a oportunidade de fazer um curso de panificação no Senai, em BH. Mas eu fiquei com medo, era um novo. Eu não tinha ainda ido para outras cidades. Então, eu falei assim, não, eu vou ficar aqui na Iveco primeiro e depois aí eu vejo. Foi entendendo, acabei a Iveco e veio a questão da faculdade. Eu falei, não vou deixar o tempo passar, já esperei muito, já pensei muito, acho que é gastronomia. Então, em 2015, eu comecei gastronomia. Eu ia e voltava todo dia. Chegou no 2º semestre e eu consegui um estágio na faculdade. Então, eu trabalhava dentro do setor da faculdade mesmo, e lá eu comecei a ter noção de ingredientes, que era muito além da farinha, que tinha as especiarias, que tinha muita coisa, né? O cacau em pó, tinha o cacau em pó alcalino, alcalino vermelho, alcalino preto. Tinha várias nomenclaturas. Para mim era só o chocolate em pó, nem sabia que existia tanta coisa por trás disso.
carnes diferentes, cortes diferentes. Então, eu comecei a ver todos os insumos, especiarias. Tem aula de asiática também, a gente teve culinária asiática. Então, lá você tem uma especialidade de especiarias, assim, que uma numeração, vamos dizer, muito grande, assim, que eu fui começar a ter noção lá. E isso me despertou muito mais, que aí eu tive a oportunidade de trabalhar de freelance em restaurante de clube, lá em BH mesmo. Então, tive noção de preparo de pratos e massas, cortes de carne, pontos de carne, pontos de peixes. Então, lá trabalhava bem com essa culinária um pouco à la carte, né? Então, eu aprendi muita coisa. E eu também tive a oportunidade de trabalhar num espaço gastronômico, que lá era tipo confrarias, onde eu, tinha turma de 10 pessoas, 15 pessoas, talvez tinha turma de 20. Sentava os amigos, tomavam um vinho, aí tinha entrada, prato principal, sobremesa. Ou às vezes, quando era só homens, era 2 entradas e prato principal. Então, eu aprendi muito, trabalhei uns 3 meses. Mas foi chega o final do ano, dá aquela questão da gente, Natal, família, a gente quer voltar para casa, né? Eu tava em BH, meio assim, sabe? E eu falei, não, acho que eu vou voltar para casa, vou fazer algum curso na área da confeitaria. Isso era em 2016, minha mãe precisa de mim. E eu também, acho que eu também precisava retornar à casa, né? Então aí eu acabei abrindo mão desse estágio lá e fiz um curso de confeitaria. Porque querendo ou não, na faculdade eu tenho a parte de confeitaria e panificação, mesmo. mas não é... Mas é básico, básico, né? E não, ele é muito além, mas não é o que eu queria. Ah, tá. Que é a confeitaria do bolo, do docinho, vamos dizer assim, lá você aprende um pouco além. Sim. Talvez uma confeitaria mais de padaria. Sim, isso que eu ia falar. Então é uma coisa que eu tive que buscar fora depois. Então, eu fiz a faculdade ainda, mas até hoje mesmo estou procurando curso fora para a gente especializar. Eu acho que é qualquer um na vida. A gente não pode parar de estudar. Então, eu lembro que em 2016 foi esse meu divisor. Fiz um curso com a confeiteira em BH, fazendo um bolo de naked cake, aqueles bolos pelados. Sim. Tava na moda, em 2016, né? na moda. Nossa, todo mundo queria bolo pelado. Todo mundo queria naked cake. Todo casamento tinha que ter um bolo pelado. Lógico. Então, eu falei assim, não, vou trazer esse bolo para cá. E foi um boom. Aí eu vim com o Instagram, comecei a mudar o Instagram da minha mãe. Colocando um logo e tudo, postando os bolos, o naked cake. E sempre foi Mira? Sempre foi Mira. Eu nunca pensei em mudar algo, porque minha mãe já tinha, a gente era Mira Bolos, todo mundo conhecia minha mãe como Mira, né? Então, por que eu vim nessa questão? Não tinha como eu querer colocar o Lucas, vou trazer o Lucas é da Mira. Sim. A Mira já está no mercado, por que não eu continuar com o nome da minha mãe? Então, daí... alimentando o Instagram e tudo, isso foi em 2017, já foi finalzinho de 2016 para 2017, e eu fui sempre buscando especializar. Então, desse curso mesmo que eu fiz, eu fui buscando outros cursos em São Paulo, então tive esse meio que uma ajuda também de poder ir a São Paulo, de buscar profissionais lá. Então, fiz outros cursos de naked cake lá também, que eu gostava de especializar nessa área. Então, tive contatos com professores lá, a gente teve um network bacana, tanto mesmo a gente teve oportunidades após esse curso, que foi em 2017, mais ou menos. Em 2020, já veio um convite dessa própria professora para me trabalhar na confeitaria dela em São Paulo. Mas isso aí, vamos deixar um pouquinho para cá, vamos ir por partes. Então, veio em 2017 e veio essa busca. Aí, o que mais foi complicado, mãe, o caixa tá no seu bolso. E aí, o que a gente faz? Porque a gente precisa saber o que tá entrando, o que tá saindo, para saber se mesmo a gente é um amigo da empresa, se a gente já desenquadrou. Para conhecer o faturamento, certo, saber quanto que realmente quanto essa empresa está crescendo, né? Tem que ter número, porque se a gente não vê número, a gente não sabe para onde que a gente está indo, a verdade é essa. E meu avô sempre falava com a gente, você está trocando cebola. A gente escuta esse ditado direto, mas né? Isso fala até hoje, tá? Hoje isso em qualquer segmento. E eu falo com as empreendedoras até hoje, você está trocando cebola. Olha bem o que você está fazendo. O meu avô falava, olha direitinho, não tá batendo. Tava trabalhando muito. Nessa época que a gente não tinha noção, a gente sente isso até hoje. Nessa questão, quando você tem noção de precificar o seu produto, e você acaba também diferenciando da concorrência. A concorrência ainda que às vezes está começando, ou que já tem um tempo no mercado, acaba não sabendo precificar o seu produto correto. E acaba também... não é que, tipo assim, tem uma demanda maior para essa pessoa que cobra mais barato, e uma demanda menor para quem está cobrando o preço realmente que a precificação dele pede. Né? Que é o fato que está acontecendo comigo hoje, nesse momento. Mas aí, falando da questão do caixa, foi complicado, porque ela se negava, que ela que tinha noção do dinheiro. Chegava no final do dia, estava lá contando o que tinha entrado, o que tinha saído. Ela que tinha essa noção. Nisso foi feita uma caixinha, né? Não, a gente não queria tirar o dinheiro dela. Era só para a gente ter noção mesmo do dinheiro que a gente tinha ido no Sebrae, né? Buscar ajuda,
mandou a gente fazer o DRE, demonstrativo do resultado do exercício. A gente falou, o que é isso, né? Aí eu fui um feeling, gente, eu aprendi isso no Senac. Olha, você viu um curso que eu fiz lá em 2011, eu aprendi já isso, eu tô aqui passando por isso de novo. Então é uma coisa assim muito engraçada, porque eu tive esse aprendizado, mas acabou não colocando em prática mesmo quando no momento realmente que eu precisava. Lá era fictício, agora aqui é realidade, que foi totalmente diferente. Mas do é isso que que eu imaginava. falo, que a gente começa a empreender, a gente acha, igual eu vim do corporativo. Uhum. E aí, assim, gerenciando e fazendo e tal, a gente acha assim, que é isso? Eu vou tirar isso aqui de letra, eu aprendi lá. Quando a gente empreende, a gente toma um soco no estômago, que é coisa que você sabe que tem que implantar, mas você não consegue implantar, não é do mesmo jeito, o negócio não entra, o negócio não vai. E aí demora um tempo para cair a ficha de que, peraí, eu tenho que tratar isso aqui como empresa, né? Tem que ser tratado como uma empresa. Sim. E a gente vai empurrando muito com a barriga, né? Sim, a rotina do dia acaba sugando muito também da gente. Aí chega no final do dia e fala assim, vou falar de conta agora, né? Vou falar de lançamento, de entrada e de saída, não tem nem cabeça para isso, eu quero descansar. Então, acho que eu falo mais nessa questão da área da confeitaria, que eu vejo muitas confeiteiras, eu não gosto muito de usar essa palavra, porque às vezes acaba sendo um pouco, às vezes até, para muitas pessoas não sentindo bem, mas é a prostituição mesmo do mercado, acaba se prostituindo por pouco, às vezes, por trabalhar. Isso também, né? O segmento. Porque... Sim, essas pessoas, eu vou falar, até um despertar mesmo que eu tive, que até quando eu vou em algumas palestras eu até passo isso, em alguns cursos, dessa questão do exemplo que eu tive no meu dia a dia, de que eu usei isso para mim e fiz a minha mudança. Ou o despertar que eu tive para nós realmente precificar nosso produto correto. Que foi nessa época em 2018 mesmo, a gente tinha, 2017, 2018, tinha tirado o caixa da minha mãe, tudo, a gente precisava, eu tinha feito um curso de precificação, eu lembro mesmo, e aí eu quis implantar essa precificação. Mas só que a gente tinha medo, porque a precificação nossa, quando eu fiz, eu tinha que comprar meu bolo quase em R$100. E eu falei assim, meu Deus, como é que vai ser isso agora? Do nada, meu cliente vai estranhar. Mas só que eu fiz aos poucos, eu peguei talvez 50. Aí eu lembro de cliente ligar. Que isso? A Mira encareceu demais. A Mira cobrava muito mais barato. Que isso? Você tá doido? Eu lembro que foi esse início, que foi muito difícil também saber lidar com essas pessoas. Eu entendo que essas questões é realmente assustador para você hoje comprar um preço de um bolo e do nada eu chegar lá e tá R$50 mais caro, né? Então, infelizmente, a minha precificação, o meu erro de não precificar antes acabou acontecendo isso. E também a gente ficou um pouco chateado. Vem a questão também de vamos dizer assim, desde quando eu também implementei a questão do naked cake, veio também parecendo muito bolos mais altos. E minha mãe tinha um bolo de ló, que era um bolo fofinho, bolo cremosinho, gostosinho, bolo de vó, sabe? Então, e aqueles bolos mais altos não suportavam esse bolo molhadinho. Não é pão de ló, não? Na verdade, é até engraçado isso, eu gosto muito de passar isso para os meus alunos, porque... Não tira, não. Mas, na verdade, o pão de ló, ele é ovo, açúcar e farinha. Uhum. Mais proporção de ovo do que açúcar e farinha. Geralmente vai muito mais ovo do que açúcar e farinha. Eu lembro de dar um exemplo da receita que a gente fazia muito na conferência. A gente comprava caixas de ovos. No final de semana era muito 360 ovos, imagina. Eu tinha uma batedeira industrial, eu fazia tipo 10 batidas. 10 vezes eu batia. Tipo assim, a cada assada cabia uma fornada, onde a gente tinha nessa época 3 fornos. Não cabia, tipo assim, eu usava os 3 fornos no momento, assim, saía uma, já tava colocando outra, então era geralmente 2 dias só produção de massa. A gente tinha em média de 25 bolos. Isso na época de 2018 aí, quando eu vim, na verdade tem uma tendinite que minha mãe deu, que aí eu peguei, que era mexer com massa, né, era muito pesado. Então a gente fazia uma receita de 32 ovos e tipo 800 gramas de açúcar e 800 de farinha. Então um exemplo, que a receita que eu faço hoje, para um bolo talvez, uma receita maior, de 24 ovos, vai talvez 1,5 kg de açúcar. Para uma que é 32 e é 800 só. Então, hoje a receita eu preciso ter uma massa com um pouco mais, com teor de açúcar, até um pouco mais de farinha, para me dar uma segurada. Mas, querendo ou não, ela não deixa de ser um pão de ló. Entendi. Porque talvez essa questão, o pão de ló talvez está mais no tato que a pessoa sente, no paladar mesmo. Não, essa massa está um pouquinho mais seca, então não, pão de ló. O pão de ló ele remete a uma massa mais macinha, né, e uma massa mais suave. Então, a gente pega de base o pão de ló e faz adaptações, coloca gordura, para a massa ficar também um pouquinho mais suave, não ficar aquela massa mais seca, né?
E também ter estrutura. Então, bolo baixinho, eu consigo fazer um podeló. Mas bolo alto, talvez só se eu fazer um ganache, blindar ele com ganache depois para ele ficar firme. Mas bolo alto não dava para fazer num podeló. Então, eu comecei a mudar a receita da minha mãe. Peguei de base essa receita que eu tinha do curso, primeiro curso que eu tinha feito de confeitaria. E não, vou colocar essa massa. Tiro no pé. Porque as pessoas estavam acostumadas com o podeló da minha mãe. O que eu mais escutava. Esse podeló não é... Essa massa de bolo não é a massa da Mira, não. Eu quero falar com a Mira. Essa massa não é... Aí eu falei, moça... E tentava ali conversar, entender que o processo tinha mudado. Você está pedindo um bolo mais alto e tudo. Mas era complicado. Eu também errei muito. Às vezes a gente acaba no dia a dia. Imagina eu fazer 10 assadas de massa. As 10 não saem. A nona, a oitava, a 10 não vai sair tão perfeito como a primeira. A gente tá cansado, né? Eu falo dessa questão com minha mãe mesmo. Tipo assim, quando a gente tinha 20 bolos no final de semana, primeiro, segundo, terceiro até vai, mas chega no 15º, no 18º, sua mão já não tá na mesma coisa, sua perna já não tá na mesma, a cabeça já não tá na mesma coisa. Então esse bolo acaba não saindo da mesma forma. Então, infelizmente, é aí que vem essa questão. Aí, o 18º, aí o cliente vai reclamava. Esse bolo escorreu, esse bolo desmontou. O bolo chegou aqui todo desmontado. Minha mãe não tinha essa noção de montar o bolo na forma. Ela montava o bolo já direto na tábua e nem tinha geladeira. A gente tinha espaço de geladeira. A gente foi ter geladeira grande mesmo e coubesse os bolos em 2017, 2018, que a gente foi ter. A gente realmente não tinha espaço de geladeira. Então, ficava lá, montado. Às vezes não tempo. E às vezes não dava tempo de firmar. Mas o bolo chegava lá desmontado, aí cliente ligando. O bolo tá todo desmontado aqui. Não sabe, foi passando por muitos erros. E hoje eu dou graças a Deus que tive esse erro. Porque antigamente eu não soube lidar. Surtava. Quando esses clientes ligavam lá e falavam que a massa tinha dado errado, eu já tentei quebrar telefone, porque, né, o erro tá comido, a gente não aceita que a gente erra, né? A gente tem esse problema do ser humano. Mas só que o erro, pra mim, hoje eu vejo com uma forma tão boa, porque através dele eu vejo o que eu posso fazer diferente. É onde eu errei e o que eu posso mudar para fazer diferente da próxima. E não continuar errando. Sim. Foi através dos erros que hoje, graças a Deus, a gente chegou num tipo de montagem de bolo, um tipo de padronização, que hoje, graças a Deus, os clientes só elogiam. Sim. A gente pega de base também do que a gente já fez, né? Do que eu aprendi, que minha mãe já fazia, só foi adaptando para melhorar. Claro. Né? E até porque as coisas vão evoluindo, né? Qual foi que você pensa que foi, tipo assim, o problema mais crítico que você teve com o cliente, que naquele dia você falou assim, amanhã eu não faço mais bolo? Meu Deus, foi quando uma noiva me ligou. Na verdade, o telefone que tocou era a noiva. Eita, será que ela tá me convidando pra festa? E oi, fulano, tá boa? Oi, é o que? A mãe da noiva. O bolo tá caindo todo na mesa. Oi? Tá caindo todo na mesa, tá desmanchando todo. A gente tá aqui na cerimônia ainda. Vê o que você pode fazer aí pra mim, que o bolo tá caindo todo na mesa. Meu Deus, isso era um bolo de 5 andares. 5 ou 6 andares, não sei. Todo pra cortar? Todo verdadeiro e de mesa. Gente, todo verdadeiro. Gente, eu acho assim, eu não sei o que você me diz, mas eu acho uma loucura. Mas foi. Alguém fazer um bolo de 6 andares que vai ficar exposto para cortar. Gente, loucura. Isso não existe, Brasil. É muita loucura. Não é uma loucura? E o que você fez? Me conta. Uai, que aí eu falei assim, meu Deus, mas eu preciso saber que eu tenho que lá arrumar esse bolo. Era 7 de setembro, calor. Eu lembro quando eu fui terminar esse bolo lá, tava muito calor no dia. Eu terminei, eram 5 horas mais ou menos, isso foi depois de 1h30. Mas teve um porém. O erro talvez não foi só comigo. O bolo era 40 centímetros de diâmetro e a noiva me alugou uma tábua 40 centímetros quadrada. E o bolo vai expandindo. Se fosse uma tábua maior, não tinha acontecido isso. Tipo, meia lua do bolo aqui, caiu na mesa. Meu Deus, lógico. Ficou sobrando pedaço de bolo. Pra mãe da pra cabeça, ela achou que o bolo todo ia cair. Então, por isso que foi o desespero dela. O bolo vai cair todo. Vê o que vocês podem fazer. Eu falei assim... Aí desliguei, depois liguei de novo. Deixa eu falar com alguém do cerimonial, que talvez a pessoa ela vai estar mais calma, ela vai estar mais tranquila e vai saber me explicar o que está acontecendo, então o que eu posso levar. E aí ela falou assim, não tá caindo todo não, tá caindo só uma parte, pode ficar tranquilo. Aí eu falei, vou bater chantilly aqui, né, eu vou lá terminar esse bolo. Eu lembro que era no eventos ali, era tudo vidro, e os convidados ficou tudo, eu acho que foi pior do reality. Todo mundo me olhando terminar esse bolo, e foi uma situação muito assim, porque a cerimônia acabou, ela meio que foi já cumprimentar, e eu tirei o bolo da mesa e fui finalizar, e já aproveitaram e começaram a tirar foto da mesa. Tipo assim, se o bolo não der certo, pelo menos temos fotos na mesa do bolo, sem o bolo meio feio.
Mas foi muito chata a situação, mas eu tentei o máximo. O que eu fiz? Tentei igualar. Então, talvez o primeiro andar ficou um pouco mais alto do que os outros andares. Então, eu tirei toda a parte do bolo que talvez poderia cair mais pra frente da festa. Eu fui colocando em bandejas, a gente passou um chantilly. Então, o bolo primeiro andar ficou alto. Não ficou, tipo assim, um bolo horrível. Mas a gente entende também, é uma cerimônia, é isso que eu fui entendendo muito com o tempo. A gente ficava, nossa, gente, é só um bolo, mas não, eu tô lidando com uma experiência, com a expectativa de uma pessoa, é um momento único dela, e eu não posso frustrar. Eu não posso usar também essa questão do cliente de cobaia. É uma coisa que eu passo para muitos dos meus alunos, eu falo, gente, não use o cliente de cobaia. Não queira passar o que eu também passei. Poder querer montar um bolo de 5 andares verdadeiro porque o cliente quer e não dá certo. Nossa, a gente tem que ter muita maturidade empreendendo para lidar com esses nãos, principalmente. Porque tem coisa que o cliente pede que a gente tem que ter o peito e a coragem de falar, isso não funciona. E ter a coragem de falar, eu não posso fazer, eu não vou fazer. A gente fica nessa questão, tá precisando, mas tem uma conta para pagar. Aí fala, vou pegar. Né? Mas é nesse pegar aí que a gente não pensa. É verdade. Então, mas graças a Deus, esses erros também que a gente foi buscando não acontecer isso novamente, né? De buscando melhores formas de trabalhar, de montar. A gente foi montado no local esse bolo, mas foi somente essa logística mesmo de tábua. Realmente estava muito quente mesmo nesse dia. Então, por isso que o bolo às vezes meio que expandiu. E a gente pega a experiência. Não vai dar certo fazer dessa forma. Eu sei que talvez eu confie de fazer hoje de novo 5 andares verdadeiros, mas eu prefiro não fazer. Para não passar o que eu passei dessa situação meio que desagradável. A gente até fez hoje, quando a gente faz de andar, a gente faz somente no acetato. No acetato é um material transparente que ele consegue segurar o bolo e o bolo fica lá firminho, coloca estrutura talvez central, se for um bolo muito grande, ele fica lá inteiríssimo durante a festa inteira. Então eu lembro até, volto lá de novo no mesmo local e fico imaginando, se eu já passei perrengue nesse lugar. Gente, hoje eu atendi um cliente bem cedo aqui, e eu fiz o casamento da irmã dele, e ele veio para fechar o casamento dele, que é ano que vem. E aí ele citou sobre isso, acredita, sobre o bolo, porque o bolo foi montado lá, de verdade, 3 andares altíssimos, assim, semi-espatulado. Sim. E o bolo ficou maravilhoso. E ela montou, a confeiteira montou o bolo lá. Só que estava frio, porque estava bem frio, era agosto, e lá dava frio de verdade. Foi um dos maiores frios que a gente passou, inclusive, trabalhando. Só que o bolo cedeu. Olha pra você ver. Ele, tipo assim, os vídeos que eu ainda falei isso, os vídeos que eu tenho, o bolo tá impecável, mas passada 1 hora, o bolo foi fazendo assim, ó. Foi entortando. Tanto que a noiva reclamou disso e passa esse feedback que ela não ficou satisfeita para várias pessoas. E marca. Você tá vendo? É uma coisa que eu vejo, é do ser humano. Não tiro eu da reta, não. A gente tem esse problema de que quando dá certo, a gente elogia. A gente devia tanto praticar o elogio, né? Que seria tão bom, porque quando a gente tem esse feedback do cliente, é tão bom, a gente motiva mais a gente trabalhar, né? Mas quando dá uma coisa de errado, perigoso pegar o microfone da festa e anunciar para todo mundo, né? Que não pega, não dá certo. Eu sempre falo com essa questão, né, para os meus alunos em si, para evitar essa situação, que não é nada agradável. Eu imagino que até hoje mesmo, por esses erros que já aconteceu, né? E muita gente às vezes fala mal da gente, mas eu vou ficar. É aquela questão, hoje eu entendo de que eu era amador, de que talvez a gente realmente errou e compreende o erro. Que pena que talvez a gente não tenha esse contato das pessoas de novo, de talvez estar se prontificando, né? De, sei lá, ô fulano, você lembra, né? Que peço desculpa, que toma um outro bolo, um desconto da próxima encomenda sua. Estamos aqui para. Né, na hora a gente fica tão fogo do momento que a gente não quer nem lembrar nem da pessoa, né? Mas hoje a gente entende o que passou e acaba realmente colocando a mão na consciência, entendendo e dando graças a que isso aconteceu, para não repetir. Mas, infelizmente, a gente causou essa situação desagradável num momento tão único, né? Mas você sabe que, mesmo sendo, por exemplo, o caso de ser um bolo e tal, uma coisa assim, eu acredito de verdade que tem só 2 tipos de empreendedor no mercado. Os que já falhou, os que ainda vai falhar. Não tem jeito, porque todo mundo vai falhar uma hora. E a gente tem que ter paz até nisso. Porque, assim, tem coisa que não adianta a gente martirizar, né? Não adianta, por mais que a gente não queira, que você não fez, né? O bolo lá, ela colocou numa outra peça, não foi porque você quis, foi uma situação que aconteceu. Mas que, às vezes, a gente não tem mesmo condição de tipo assim, falar de novo com o cliente, mas a gente tem que ter em paz que, tipo,
foi uma fase, né? Sim. Aquele momento, mas que ele não marca a trajetória que você tem tanto que você está ali. Hoje a gente lembra, mas rindo, né, hoje da situação e vendo que o tanto como mudou e o quanto que a gente buscou também melhorar, para que isso não acontecesse, né? Mas todo mundo precisa passar por isso, né? E falar quem nunca vai passar. Com certeza, só tem 2 tipos. Conta pra gente como é que foi participar do reality. Como que isso caiu na sua vida? Gente, Como foi foi uma isso? loucura, porque foi uma situação que eu passava dentro da confeitaria, e isso foi início de 2018. E tava cansado, sabe? Minha mãe não mudava e não conseguia adequar as coisas que eu estava querendo. E eu falei assim, vou trabalhar fora de novo. Aí eu tinha um supermercado aqui na cidade que tava tendo vaga na confeitaria. Então eu falei assim, acho que eu vou trabalhar na confeitaria. Eu vou pegar uma experiência, mas acabou indo no início, me colocando de operador. Mas depois ir pra confeitaria. Eu falei assim, não, beleza, eu entendo. Vamos por partes, né? Mas só que aí eu fui conseguir, nesse tempo que eu fiquei lá, ver minha mãe começou a meio que mudar. É aquela questão, acho que a gente precisa sair um pouco fora para às vezes a pessoa dar valor. Não sei, ou até eu mesmo também dar valor no que eu já tinha, né? O que estava, vamos dizer assim, ao meu redor. Então, tanto foi para mim também dar mais valor e também para minha mãe. Eu lembro que em abril, mais ou menos, eu voltei para a confeitaria. E aí o Que Seja Doce me mandou. Eu tinha feito inscrição no site deles mesmo. Sabe, quando você, sem pretensão nenhuma, eu lembro que eu tinha feito pro Que Seja Doce, tinha um outro programa também de cozinha culinária salgada, eu acho que era o Teteixe, não sei. Fiz também pra ele. Aí eu acho que foi em maio, mais ou menos, ou em meio, Que Seja Doce, seleção. Oi? Aí eu li direito, você foi pré-selecionado. Meu Deus, agora o trem ficou sério, né? Mas só que no início ainda, a gente fica naquela questão que é muito processo ainda até chegar na parte da gravação. E é uma coisa que ninguém imagina, né? É tão bom a gente meio que ver o quão também a gente tá vendo um programa lá passando, mas ele foi gravado há tanto tempo ali, antes também da gravação, eu passei por muitos processos de mandar fotos, de mandar vídeos, tanto comigo como minha irmã, que a gente escolheu um participante também para ir junto. Eu falei assim, minha irmã seria uma pessoa boa para já tá na família, minha mãe não queria ir, tava com vergonha na televisão, eles estão gravando, não quero não. Mãe, vamos, vai ser uma experiência boa, nós dois juntos. Ela, não, leva, vai sua irmã mesmo. Aí acabou indo minha irmã, ela também, ajudou sempre minha mãe, depois que ela casou mesmo, ela seguiu para a área profissional dela da radiologia, mas a confeitaria não sai, né? A confeitaria fica no sangue realmente até hoje. Então, eu lembro que isso foi em setembro, a gente passou por esse processo de gravação, e foi 2 dias de gravação, mas eu falo pra vocês que estar lá, assim, é uma experiência. Você não imagina nada, fique mais ou menos imaginando, porque eu já tinha visto os últimos episódios, as últimas temporadas. A gente fica, assim, maravilhado e mensurado também com a tamanha gigantesca dos bastidores em si, da preocupação, do processo também que a gente passa, que das mini gravações, os Bill Shots, que é aquela parte tipo, soprando cacau, fazendo uma sobremesa, falando do hobby. Eu acho muito bacana também que ele não foca só no doce, né? Ele também foca também no que você faz o que, né, talvez fora da confeitaria que você faz, que você gosta de fazer, e tipo um doce que você gosta de fazer. Essa parte do Beat Shots que passa fora durante a gravação, né? E daí o grande dia, que são 2 dias, um dia que a gente faz essas gravaçõezinhas, e no outro dia já é o dia da gravação mesmo. A gente chega lá já levando o cartão visita, e tipo, natural, sem corte, sem nada. Tipo assim, não tem nada de ser, não, deu errado, volta, nada. É uma coisa tão engraçada que o fluxo segue tanto que, tipo, a marcação no chão, beleza, você parou aqui, falou do seu doce e, na verdade, também muitas coisas eles gravam às vezes no estúdio e colocam o áudio. Então, é uma coisa bem bacana mesmo. A gente nem imagina. Tipo assim, a gente grava as coisas e vê depois como é que eles fazem as jogadas. Gente, eu nem imaginava que ia ser assim. Nossa, eu fiz isso na hora, mas olha, você vê, eles colocaram outra coisa junto. Mas no dia mesmo eu resolvi me desligar. Se eu falar assim, não tem câmera, não estou, né, não tem ninguém me gravando aqui, vou focar aqui na minha receita, no que eu tenho que fazer e bola pra frente, né? E foi uma coisa tão bacana desse programa, porque é nada combinado. Eu chego lá, tem um participante que eu nem sei quem que é, lá que a gente se conhece. A temporada era memória afetiva. Então eu tinha que fazer um doce que remetesse à memória afetiva dos 2 irmãos, que era o Juca e a Solange. E aí era a cocada da mãe. A mãe já tinha falecido, então eles queriam de novo comer a cocada da mãe, que remetesse.
Mas só que sabe o que é engraçado? Eu lembro que eu questionei tanto com minha irmã, e nós brigamos antes do programa. Véio. Porque, sabe quando eu pensei nessa questão? Assim, gente, eu tô indo porque seja doce, eu vou fazer cocada. Eu não, vou fazer eu acho que é uma coisa diferente. Eles querem uma releitura da cocada, eles querem uma coisa diferente. Eu vou pro GNT fazer cocada. E era uma cocada. Eu que fui muito além, sabe? Pensando, eu quis fazer talvez uma apresentação diferente, mas eles queriam realmente a cocada, formato losango, na altura mais ou menos de 1 centímetro, falando do ponto dela de bala e tudo, mas só que eu segui essas características, mas eu fiz ela em outro formato. Eu não segui o formato losango. E foi o que, às vezes, ponderou no ponto final, porque o sabor foi ótimo. Mas aí foi tão bom que a sintonia do programa foi a Jéssica e a Nathalie, eram do Rio de Janeiro, as duas. Eram irmãs, minha irmã Natália e a irmã dela, Nathalie. Então, já fomos levando irmãs de nomes parecidos. Chegou lá na primeira prova, era um doce cartão visita. Então, podia levar qualquer doce que tivesse na minha cabeça. Chegamos lá com bolo de chocolate com frutas vermelhas. Nós dois. Mas só o recheio que mudou. Meu recheio era de chocolate. Eu levei um bolo de chocolate com recheio de chocolate e decoração de frutas vermelhas. Ela levou um bolo de chocolate com decoração de frutas vermelhas. E não tem nada combinado. Porque, né? Primeira prova era um doce bem doce. Então, podia também fazer qualquer tipo de doce. Doce, bem doce. Eu quis fazer uma banoffee. E ela fez uma verniz de banana. 2 doces com banana. Com banana. Aí até o Felipe Bronze fala, brincando, gente, não, vocês combinaram, que sintonia que é essa? Um é Nathalie, outro é Natália, um tá fazendo doce de banana, outro trouxe bolo de chocolate, e a terceira prova era a cocada. Então ela ganhou o cartão visita primeiro, eu ganhei a segunda prova, que era a banoffee, e a decisão foi, na verdade, em si, da memória afetiva. Então, mas só que pra mim, tipo assim, eu fiquei tão feliz da questão da participação e também da repercussão que eu tive depois do programa e que eu fiz também nessa questão que veio muito também a mudança da confeitaria e o fato também de não ter ganhado mexeu muito com a minha cabeça. E então eu fui entendendo muito que, gente, não é troféu que vai dar sucesso, que vai dar progresso, que vai dar conquistas para uma pessoa. É eu que tenho que seguir o baile, é eu que tenho que fazer a minha imagem, o meu nome, seguir adiante disso. Fora troféu, fora não. Então, eu vi que realmente, totalmente, não só nessa experiência que eu tive, e várias outras que eu fui percebendo também, que pessoas que nem ganharam, que estão fazendo muito mais sucesso do que quem ganhou. Só porque participou. Só alguém participou realmente do programa. Então, eu vi que realmente o que seja doce, até hoje, ele me traz reconhecimento. E oportunidades. Sim. Até mesmo eu pude ministrar cursos para crianças no shopping, dentro do supermercado, através. Primeira coisa que eu cheguei lá, você participou do que seja doce. Então, gente, até hoje vocês lembram disso? Legal. Então, até hoje tem essa questão do que seja doce abrir portas. Eu vou participar de um evento em Curvelo, agora em agosto, através também do que seja doce, da minha experiência também na área de cursos em si, ela acaba abrindo portas, né? Então, eu lembro que também foi um boom muito grande também de Instagram, né? A gente teve muitos seguidores. Até hoje mesmo, quando o episódio reprisa, tem gente, às vezes, aí do nada a gente chega lá, tem uns 20 seguidores. Nossa, gente, que isso? Aí quando eu vejo o episódio tá reprisando. E gente mandando mensagem. Nossa, direto, um dia eu tava tão mal. Aí do nada eu fui vendo lá seguidor e foi um pastor, foi um padre, não lembro, mandou uma mensagem tão bonita. Nossa, vocês não ganharam, mas o trabalho de vocês foi lindo, foi impecável, que Deus abençoe a vida de vocês. Foi uma palavra tão bonita. Eu desabei no choro. Eu falei assim, tá vendo que as pessoas às vezes aparecem na vida da gente no momento que a gente mais precisa para acolher. A gente nem sabe, né? A pessoa acaba até sentindo também aquilo. É uma coisa também que eu gosto muito de mim. Eu vejo isso com minha irmã também. Dessa essência natural da gente. Num programa de televisão, eu consigo talvez às vezes passar isso para as pessoas do meu jeito de ser. Eu não estou forçando ser ninguém, eu estou sendo eu mesmo, né? Então esse jeito meu de passar para as pessoas e as pessoas me veem em vídeos, acabam me vendo no programa, sente isso com elas, dessa forma que às vezes ela quer, às vezes mandar uma mensagem, retribuir essa forma, o que ela recebeu, sem ao menos imaginar que eu causei aquilo, né? Sem ao menos esperar que eu proporcionei aquilo para a pessoa, talvez um afago, uma receita diferente, um entretenimento, que não é um programa de entretenimento. Então, eu sou grato demais a essa experiência que eu tive na minha vida, assim, que é muito legal, eu levo pra vida, viu? O que você entende como um ou dois, você que sabe, os maiores desafios de empreender para você hoje? O que tem dia que assim, você para e você
sabe, que a gente entende todo dia, a gente tem um tranco, né? Sim. O que mexe com você nesse sentido? Acho que são duas coisas, vamos dizer assim, que mexe mais. Primeiro, é o administrativo barra financeiro, vamos dizer assim. Acho que é o mais desafiador. É que é uma meta diária, né? Não adianta eu fazer isso semanalmente ou mensalmente. É uma meta diária. Eu saber do meu controle financeiro, ali, saber das minhas contas, saber o que eu devo, o que eu tenho que receber, o que está saindo, o que está entrando. E também é saber administrar. É marketing. É tanta coisa que tem por trás. Se eu parar para ver assim, meu Deus. É o marketing. Depois você tem que ver também a questão de a gente fica baseado também no Instagram, né? Querendo ou não. É o tráfego pago. É fazer um marketing bacana. Atingir pessoas que eu quero realmente atingir, né? Então, é muita coisa vinculada. Não adianta nada eu ter vamos dizer assim, um marketing fodástico, eu não tenho vamos dizer, um financeiro bacana. Né? Não adianta nada eu estar mostrando alguma coisa no meu Instagram, sendo que o administrativo financeiro não está sendo aquilo ali. Então tem que ser, eu acho que tem que andar juntos, né? Eu acho que é um desafio mais diários. Falo aqui para andar junto, mas é uma questão que hoje mesmo está sendo um desafio para mim, né? Imagino que seja para muitos também empreendedores. E o segundo, vamos dizer assim, talvez ou não, que a gente aprende também diariamente, é lidar com as pessoas, lidar com os clientes, porque a gente está sempre tentando ali da melhor forma vender o nosso produto, mas também sendo educados também a também entender a dor de cada um. Porque a gente passa N pessoas no dia da gente, passam ali, que às vezes é sucinto, que ele consegue resolver rápido ali o que ele quer, mas tem um que às vezes ele está carente, que às vezes ele sabe o que ele quer, mas ele quer saber de você, ele quer saber da sua opinião. Então, ali a gente pega vários tipos de pessoas e ali a gente só somos uma pessoa só, que temos que saber que lidar com aqueles vários tipos de pessoas. Então, é um pouco, vamos dizer assim, hoje está sendo um progresso, um processo também de entender a todos e conseguir lidar a todos sem frustrar. Vocês trabalham quantas pessoas juntas para fazer tudo isso aí? Olha, hoje está sendo eu na cozinha, vamos dizer assim, Felipe no atendimento. Minha mãe, ela ajuda hoje não tão fixo, mas ela faz os pães de mel, tem até ali para você experimentar depois. Das mãos direto da Mira, tá? Então hoje ela faz os pães de mel. Mas eu não gosto muito de estar... ela também não gosta muito, não. Quando vem cá, analisar um bolo aqui, não sei não, menino. Ela fala. Fala. Prefiro mas ela tem um pouco de dificuldade mesmo em questão de alisar o bolo. Antigamente era tudo trabalho de bico, né? É verdade. Onde mais do nada agora o bolo tudo liso. Agora é tudo papo. Então ela é da época do bolo de bico. Cheio de negócio assim. Então hoje ela vai pegar uma espátula mesmo. Tem dia que ela pegou uma encomenda. Tem algumas clientes que às vezes ela quer o bolo da Mira. Mas que é o bolo da época, ela fazia, ela faz questão e faz. E aí, esse dia eu tava lá deitado, ela, Lucas, vem cá, o bolo, tô conseguindo alisar, não, vem cá alisar o meu bolo. Aí eu vou lá, ajudo ela a alisar, mas só que a gente não gosta de passar muito por essa questão mesmo dela descansar mesmo. Minha mãe tem a questão de depressão alta, ela tem diabetes, então é até uma forma também dela viver também o seu descanso, o tempo, né? Do descanso Então, desde quando ela foi o nosso, até entrei nesse assunto, não falei, até falando de saúde, foi o nosso despertar para valorização, para a questão da precificação mesmo, foi quando minha mãe, a pressão dela subiu muito, a gente tinha mais ou menos uma média de uns 20 bolos no sábado, acho que uns 10 no domingo. E a gente fazia essa questão. Até 6 horas da tarde no sábado, a gente acabava todos os bolos de sábado e começava os de domingo, tipo assim, depois de 6 horas. Então a gente ia até 10, 11, meia-noite no sábado, para no domingo a gente não ter que trabalhar. Então no domingo estavam todos os bolos prontos, e a gente só entregava. E aí minha mãe já tinha estangrado pelo nariz por causa da pressão. Aumentou tanto, ela já tinha feito isso uma vez, mas depois conseguiu controlar. Depois teve um dia que não parava mais de sangrar. Então ela acabou indo para a UPA. Então ela ficou a noite toda na UPA e tinha 10 bolos pro sábado. E ela só ela que decorava. E nisso aí, ela lá na UPA, a gente começou a decorar bolo. Eu lembro que tinha bolo de andar, também verdadeiro, e de bico. E eu vendo muito a minha mãe fazer, então é nessa hora que eu vou colocar em prática. Não era do jeito dela, era do meu jeito, mas consegui passar por cima. Tipo assim, talvez até fazer um pouco mais elaborado do que ela iria fazer. Mas acabei também usando um pouco da criatividade, mas foi muito cansativo. A gente que ficou até umas 4 ou 5 horas da manhã finalizando o bolo. Eu lembro que chegou 4 horas, né? A gente estava num misto de riso com choro.
A gente sentou assim, aí o Felipe meio começou a chorar, e eu comecei a me rir, mas também chorar. Feliz por ter conseguido finalizar todos os bolos, triste por minha mãe estar numa situação, né, que eu não queria que acontecesse. E aí eu falei assim, nossa, gente, eu não preciso passar mais por isso, não. Trabalhei tanto, cheguei a trabalhar tanto, sabendo que eu estou produzindo muito porque meu produto é barato. Sim. E hoje em dia, infelizmente, hoje em dia, as pessoas estão por causa do preço. Eu entendo que as coisas, queiram ou não, aumentaram e o salário não aumentou. Então, todo mundo está preocupado realmente com um produto mais em conta, porque ele vai conseguir economizar, vai fazer uma festa bacana. Então, hoje a gente fazia muito bolo barato. Daí veio a questão foi passar por essa questão de saúde, passar por uma questão de uma noite, tipo assim, extremamente caótica e turbulenta e mista de alegria com tristeza, mas mais tristeza mesmo. Mas depois, no final, que a gente viu que foi bom a gente ter passado por isso, que foi uma forma também de a gente aprender. E aí veio a questão do nosso filho de valorizar realmente o nosso trabalho. De falar assim, não posso cobrar mais o preço que eu estou cobrando. Mas só que mesmo assim, mesmo a gente não alterando tanto, a gente continua ainda com a demanda alta. Vocês fazem quantos bolos por fim de semana? Olha, hoje, por fim de semana, está sendo a média de, talvez, de 5 a 8 bolos. Hoje eu estou tendo noção de precificar o meu produto, e a gente sente essa questão. A gente acabou também vindo de mudança de cardápio. Sim. Então, sempre quando a gente muda cardápio, a gente sente essa demanda, esse caimento. Mas geralmente no final de semana bom a gente faz em média aí de 12 a 15 bolos. No final de semana. Misericórdia. É muito. Mas assim, pra gente, eu vejo que hoje eu foquei muito na questão também de produzir com qualidade do que com quantidade. Hoje eu prefiro fazer pouco bolo e fazer ele com qualidade do que fazer muito bolo e não conseguir, como a gente comentou dessa questão do 15º bolo, ele não vai sair como o primeiro bolo. Eu concordo demais. E a gente lida, querendo ou não, a área do entretenimento, que é a área de bolo, a área de evento, que a gente lida com o sonho da pessoa. Sim. Você não tem margem para erro. Então, é melhor você trabalhar dentro daquilo que você entende, que você entrega o seu 101%, ou Sim. Então é melhor não fazer. Uhum. Porque eu falo sempre isso, gente, o palco do evento é aqui, ó. Se é o casamento, é o 15 anos, não importa o que seja, o Sim. tempo não volta. É igual o bolo que você entregou. Não vai. Se der. Ela não vai casar de novo. Como é que ela vai voltar lá? Como é que nós vamos voltar, apertar no tempo? Volta lá e entrega o bolo de novo? Não tem jeito. Então tem essa responsabilidade. Eu acho importante também, em termos de valor da gente. Sim. Você entender o seu valor, né? O valor que tem aquilo que você faz, que você entrega para o seu cliente. Isso também é muito importante. Sim. E as pessoas nos veem diferente. Se a gente não valorizar aquilo que a gente faz, as pessoas também não vão valorizar. Foi isso que também esse feeling que a gente precisa, porque se eu esperar do outro, primeiro as pessoas clamam muito, às vezes, de os próprios parentes, né? As pessoas, marido, esposa, ou às vezes mãe, pai, filhos, tios e tias. Faz pra mim, eu vou te dar material, você faz pra mim. Mas tá cobrando esse preço? Nossa, a padaria é mais barato. Nosso mercado é mais barato. Já escutei isso. Assim. O cliente, ela falou que mandou enganado, mas ela mandou assim, mandei pra ela o valor do bolo, e olha que a gente nem precificava direito. Era um bolo de R$135. Ela, nossa, com esse valor eu compro 3 tortas deliciosas no supermercado. Uai. Eu, ok. A gente quer questionar, mas eu lembro que eu comecei. Mas eu falei assim, não adianta. Eu vou ficar aqui dando murro em ponta de faca, porque se realmente ela vai querer, ela do paladar de uma pessoa que gosta do mercado, eu não posso também questionar. O mercado é bom, né? Ela não tá na condição dela. Mas talvez a gente pense que não podia ter falado. Aí depois ela falou, mandei errado, era pra mandar pra outra pessoa. Uhum. Não, beleza, beleza, mandou errado, tá ótimo. Ela comprou o bolo? Não. Então não mandou errado. Não mandou errado. Infelizmente não foi desculpa talvez que ela arrumou depois, né? Sim. Mas a gente já escutou tanta coisa, então a gente não vai ser isso que vai deixar a gente desmotivado e entender também dessa questão de paladar. Foi uma coisa também que foi muito difícil também de entender, né? Eu não gosto disso não, achei muito doce. Também busquei muito tentar trabalhar com equilíbrio, tanto no recheio, tanto na massa, mas ainda acontece de vir cliente, isso é coisa rara. Então eu descobri que é coisa rara. Se for toda semana, vir cliente falar que tá doce demais, então tem uma coisa de errado. Mas não tá vindo toda semana, às vezes vem esporádico com outro cliente. Aí eu fui entender. É paladar. Sim. Aí o paladar dela. Aí eu fui vendo essas questões. Eu gosto mais azedo, eu gosto mais doce. Talvez a pessoa ela tenha de sentir algo mais doce. Então eu fui entendendo, talvez não é o problema do meu produto.
Hoje eu entendo isso, mas antes eu fui passando por processo. Realmente estava doce demais. Eu ficava com muito medo de acontecer o cliente. A gente passa por transporte de bolo, aí eu apertei muito o ponto do recheio, ficou um recheio mais firme. Aí o cliente foi cortar o bolo, falou, estava muito duro para cortar, a faca quase não passou. Aí foi muito sem graça a situação. Mas a gente tinha tanto medo, tipo assim, do bolo não chegar inteiro no local, que acabava, às vezes, e eu achava que os pontos estavam no recheio. Mas eu fui descobrindo muito que foi o ponto da questão da minha montagem do meu bolo. É igual quando você sela com... tô vendo. Quando sela com a tal da ganache. Sim. Eu já vou para ser transportado de um lugar para o outro, aí sela para ele não ceder. Sim. Na hora que chega lá, como é que a gente parte o tempo? Tem que ficar duro. É só saber equilibrar, talvez, a questão. Talvez não saber porque equilibrar da blindagem. Que hoje a gente consegue fazer um ganache macio, né? Pois é, mas eu já teve com o bolo, isso é louco. Isso faz tanta força, né? Que você pica ele, que a massa... Eu não saía os pedaços bonitinhos, já aconteceu nisso, quando a gente tinha muito medo, eu passava ganache, nem avisava o cliente. Aí o cliente fala assim, nossa, eu odeio ganache, não gosto de chocolate não, mas eu fulano foi pra chegar o seu bolo mais inteiro e tal, mas a gente tá mais... Aí foi a gente mudando o processo de montagem, tiramos o ganache, que viu também que gastava mais. A gente vai perceber. E foi entendendo, tipo assim, igual a gente teve até um cliente esse dia, mandou, o bolo vai pra BH. Não quero que o bolo chegue inteiro, é um presente e tudo. Aí a gente avisa a pessoa, olha, vai ser um bolo, a gente tem que passar um ganache e tudo, o bolo chegar inteiro, vai para sítios, vai para outras viagens, ou vai no acetato, ou a gente indica o ganache. Mas hoje a gente vai descobrindo isso. Foi muitos bolos destruídos chegando no local que a gente foi entender que era o ganache. Para muitos essa questão na hora do corte talvez seja um pouco ruim, mas é para o bolo chegar inteiro. Mas talvez foi muito essa questão também de desequilíbrio. O ganache tem um pouco também de quantidade de líquido que você coloca nele. Se você colocar um pouco menos, ele vai ficar um pouco duro. Se você colocar um pouco mais, ele fica mais macio, mas também fica firme. Então é só talvez equilibrar aí a questão do líquido nele. É muita coisinha, né? É muito detalhe. Mas não é, mas é o detalhe que faz a diferença. Querendo ou não, o cliente hoje, nessa era que a gente está, na era da informação e tal, o cliente nosso é o cliente do detalhe. Até nisso, ele falou assim, o bolo pode estar lindo, perfeito, mas nossa, ele foi ruim para cortar. Entendeu? É o cliente do detalhe, porque ele vai voltar, ele amou o recheio. Aí não quer falar com você, mas você já... É o cliente mandando o feedback. Não, tava delicioso, eu amei o recheio. Não quer mandar o mas fala assim. Murcha tudo. Alguma coisa aconteceu. Mas tem esses detalhes, né? Uma alegria que você já viveu com o cliente na confeitaria, algo que te deixou, assim, feliz de verdade, que você se sentiu naquele dia, assim, cara, eu amo muito trabalhar com isso. Eu acho que a cada feedback que a gente vai recebendo, assim, deixa eu lembrar de um tremendo, assim... eu falo que, assim, que é tão bom quando a gente tem esse retorno do cliente, né, que faz a gente ficar, vamos dizer assim, mais com vontade de trabalhar. Você lembra de alguma coisa na cabeça que veio, assim, uma alegria, ajuda. Ajuda dos universitários. Ajuda aí, universitários. Qual dirige foi você? Qual? Sim, foi como é que chama? Isis? Foi. Não, ainda não é quando vem com palavras assim, de realmente, não só falando do produto em si, mas também falando dessa questão de realmente, igual ela falou que a gente tinha as mãos abençoadas, a cliente. Então faz a gente ficar com mais vontade, né? Ficar com o coração acelerado, assim, de felicidade mesmo. Mas, ai meu Deus, vamos ver se tem mais alguma coisa aí. Mas, não lembra. Tá vendo como é que a gente é? Se eu perguntar aqui umas 5 críticas que um cliente falou, você vai me listar. A gente tem esse problema, eu falo isso muito. É muito engraçado. A gente recebe 9 elogios e uma crítica. E a crítica tem mais peso. A gente esquece todas as elogios e lembra só da crítica. Tanto que eu lembro de crítica aí que há de 5, 6 anos atrás. Mas cadê o elogio que recebi há uma semana atrás, né? Sabe o que eu fiz? A gente trabalha com a equipe, e né, no ambiente de trabalho, eu passei a pregar os feedbacks. Imprimo em A4, e lá na produção, na área de freezer, tem os feedbacks dos clientes, para o time poder ler. Porque naquele dia, a gente sabe que algo pode acontecer, mas naquele dia, quando a gente entra, a gente lê e pensa, nós trabalhamos por isso aqui. É isso aqui que nós somos, entendeu? Nós somos uma equipe top, sabe? O negócio a gente atende com alegria, entrega melhor, sabe? Você lê e fala assim, tá, pode ter dado alguma coisa ruim no dia anterior, mas isso aqui é quem nós somos. A gente vê essa questão, realmente está valendo a pena, né? Da gente continuar
A gente dá seguimento nisso aqui e ter força realmente para conseguir levar aquilo ali no dia a dia. Exatamente. Porque eu falo assim, realmente, é uma coisa que eu preciso muito, eu tô buscando muito isso comigo. De sempre transformar, virar essa chave. De realmente deixar de lado os feedbacks ruins, a filtrar, não deixar de lado, filtrar. Exatamente, entender que é uma informação necessária e com um ouro certeza. para a gente poder lapidar. Sim. Mas que ele não pode ser o fator primordial, Não, né? a gente tem o ser humano, não sei, tá muito no instinto da gente, né? Mas a gente é um processo de formiguinha, que isso vamos dizer, vai sobressair muito mais os feedbacks bacanas aí do que às vezes o que não deu muito certo, vamos dizer assim, o que não deixou a gente pra baixo, né? É bola pra frente, né? As coisas boas estão sempre aí, tá tudo. As coisas boas é a nossa volta, né? A gente Com tem certeza. que ter mais olhos pra elas do que para as coisas ruins. Sorriso no rosto e bora pra cima. Não é? O que você falaria pro Lucas de 10 anos atrás? Olha, é engraçado. Eu falaria, talvez para eles 10 anos, talvez meus 18. Falaria para ele ter mais pé no chão. Talvez porque na época eu era muito sonhador. Ou às nem tanto, talvez foi meu sonho mesmo que me motivou talvez a chegar hoje, né? Então talvez eu falaria para estudar mais. Eu acho que me falei um pouco ainda, mesmo ainda buscando estudos ainda, mas eu clamo muito dessa questão também, que talvez eu poderia ter feito uma faculdade com uma bolsa ou uma faculdade federal. Eu clamo muito dessa questão, talvez, que eu não tive isso, não busquei isso, né? Talvez no ensino médio, talvez eu fui um aluno meio que desligado, sabe? Não era os ruins do fundão, mas também não eram os melhores, vamos dizer assim. Mas eu acho que eu falaria, talvez, para realmente focar. Eu era muito, talvez, pensava em muita coisa. Eu queria muito, tanto hoje também, eu tenho essa que talvez para mim refletindo hoje mesmo, por essa questão de sempre querer às vezes muitas coisas ao mesmo tempo e ver que realmente eu respira ansiedade. Eu acho que naquela época eu era muito ansioso. E isso acaba refletindo também um pouco no meu hoje, né? Mas você imaginava que o Lucas de 10 anos atrás estaria sendo quem você é hoje? Nunca. Então, se você não imaginava, o que você falaria para esse Lucas de 10 anos atrás? Complicado esse Lucas. Eu tô tentando lembrar como é que era o Lucas daquela época, que teve naquele Lucas ali, que faltou também naquele Lucas, né? É tão engraçado que a vida passa tão rápido, né? Tá chegando nos os meus amigos falam, quantos anos? 28, quase 30, hein? E passa tão rápido essa fase que a gente quer doido querendo fazer 18 anos, né? Não, é uma loucura. Pra tirar carteira, pra ser, né? Pra ser, às vezes, vamos dizer assim... mais independente, filho de maior. Talvez talvez eu vejo muito essa questão. Eu aproveitei muito, né? Nessa minha fase dos meus 18, eu falo que, assim, que eu acho que eu aproveitei muito mais do que hoje eu aproveito a minha vida. Talvez, assim, eu aproveitei muito mesmo. Não só a minha vida social, mas a minha vida pessoal. Eu acho que fui muito realizado também na minha vida profissional, que eu acho que meus 18 eu já estava, né, tinha formado, nunca tomei um bom, nunca fiquei com nota vermelha. Então sempre eu fui um aluno bom. Então, no meu ensino médio mesmo, em si, já fui sempre buscando conhecimento. Então eu acho que eu já estava bem, vamos dizer assim, para um menino de 18 anos. Então, talvez essa questão, talvez não, de eu não saber tanto, a gente pensa nessa questão do hoje em si, mas eu acho talvez que eu falaria para ele seguir o baile, para ser ele mesmo, continuar sendo o que ele foi mesmo, porque eu acho que se mudasse qualquer coisinha ali, talvez não seria esse Lucas de hoje, né? Ele sonhava em ser confeiteiro? Não, aos 18. E nem cozinheiro, e nem nessa área da gastronomia em si, ele não pensava, não. Ele pensava mais, eu acho que em seguir mais a área, que eu estava fazendo usinagem, né, Senai, eu acho que eu queria seguir que as coisas mudam, né? Eu lembro que eu estava gostando muito dessa área, eu queria seguir mesmo. Então, eu acho que meu sonho mesmo era mais, não tinha esse foco da confeitaria. Acho que eu queria mesmo aproveitar minha vida ali, meu momento pós-formado de ensino médio, né? Então, acho que talvez eu queria aproveitar minha vida profissionalizante ali. E às vezes, mas a confeitaria em si, ela veio talvez 2 anos depois ali, com meus 20 mais ou menos. Mas eu não pensava mesmo, viu? É interessante isso, como que a vida da gente muda, né? Sim, demais. Talvez você nunca tenha nem parado para analisar essa mudança que sua Ajudava vida minha mãe, fez, né? Estava na cozinha com minha mãe, via minha mãe como confeiteira, mas não passava na minha cabeça de ser o confeiteiro. Talvez me passasse na minha cabeça de ajudar a minha mãe, mas de ver um progresso dela, mas de ser o confeiteiro não passava. Porque tem essa questão também de como eu vejo hoje a Mira, de como talvez também seja a Mira
há 10 anos atrás. A perspectiva também da gente não era a mesma que a gente tinha hoje. Então, talvez naquela época eu não pensava tanto por isso. Porque eu não conseguia também ver a mira com outros olhos. Então, hoje a gente vê a mira também com outros olhos e também mais além do que isso, né? E o que a mira significa para você hoje? Nossa, hoje ela é um divisor, assim, de águas, realmente. Literalmente, porque hoje ela tem, né, me sustentado, ela tem nos sustentado, nos tem me levado a lugares que eu nunca imaginava estar. Eu tenho também levado coisas para ensinamentos, diversificações, receitas para pessoas também que eu nem imaginava que isso eu levaria, porque antes de eu ministrar cursos, isso foi em 2020, eu falava, não, você tá doido? Eu vou passar minha receita? Fulano vai fazer igual eu. Não, aí todo mundo vai fazer igual eu, não vou ter concorrência, e aí, né, não vai dar certo. Mas só que eu fui entendendo que, para mim, ia ser uma coisa boa, ia ser vamos dizer assim, que era o meu foco. Quando eu entrei na faculdade, eu pensava durante a faculdade, eu pensava em seguir para a área de ensinos. Mas só que para mim era muito cru ainda, eu tô fazendo faculdade, como é que eu já vou querer ensinar? Né? Tô nem formado ainda. Então, eu tinha essa perspectiva ainda, mas só que eu não sabia. Aí depois eu fui entendendo, tinha esse receio de passar minhas receitas e tudo, mas eu fui vendo que eu mesmo, quando eu fui fazendo os cursos, eu não conseguia fazer igual quando eu aprendia. Eu coloquei a minha essência, eu coloquei o meu toque. Eu pegava aquela receita do bolo de chocolate que eu aprendi no curso, mas em que chegava em casa eu tinha o meu forno, eu tinha meus ovos, eu tinha minha farinha, eu tinha todos os meus ingredientes totalmente diferentes do que a pessoa utilizou. Tentava, às vezes, comprar, caso falasse, não, a farinha tem que ser essa e tudo, mas ele ficava diferente, não ficava ruim, ficava o meu toque. Então, eu fui vendo que isso acontecia com as pessoas. Porque ela vai chegar em casa, ela vai ter o forno dela, ela vai ter o fogão dela, ela vai ter a panela dela. E eu falo para eles, não culpem, não se culpem, porque eu também, talvez, nisso me culpei muito. Porque eu achava que tinha que ser igual, né? Mas não, gente, o ingrediente é diferente. A minha mão é diferente, meu forno é diferente, minha panela é diferente. Então, tudo vai influenciar para a minha receita ficar diferente. Verdade. Então, é isso que está sendo toque. Todo mundo tem a receita do pão de ló, mas todo mundo faz o pão de ló diferente. Faz de um jeito. O que a área da confeitaria, na verdade, assim, tudo foi mudando e ganhando um glamour muito legal. A área da gastronomia foi muito valorizada nos últimos 10, 15 anos, né? Demais. Então, antigamente, cozinheiro era cozinheiro lá dentro. Hoje, é alguém de super expressão, né? O alimento sempre foi sagrado, o alimento sempre importante, mas hoje cozinhar, entregar uma experiência gastronômica para a pessoa, seja na área do salgado, da comida, ou seja na área da confeitaria, tem um peso bem diferente, né? Demais. E quando você olha para alguém que você está ensinando, alguém que está começando a empreender nessa área, que tem um sonho de ser um grande confeiteiro, de ser alguém de expressão, o que você diz para essas pessoas? Olha, talvez eu diria para mim naquele início, né? Talvez algo que a gente não escuta muito, que a gente quer tudo para ontem. A ansiedade vem junto, aí isso vem as frustrações, vem muita coisa alavancando. Então isso acaba também mexendo muito com o psicológico da gente. A gente acaba buscando ajuda, né? Então eu falo realmente essa diquinha para ter o pé no chão. Eu sei que é difícil, é complicado, é um trabalho diário, né? A gente não acorda falando assim, eu sou firme, não tenho mais ansiedade, estou aqui com o meu propósito, eu sei que vai ser... Isso eu descobri também comigo, porque eu queria tudo para ontem e foi entendendo que as coisas foram acontecendo com o tempo. Nada aconteceu da noite para o dia. Então isso eu fui entendendo, que antes lá no início eu queria aquilo tudo para ontem, e eu vi que foi acontecendo aos pouquinhos. E essa diquinha, essa questão mesmo de tentar trabalhar com ansiedade, que eu acho que hoje é o mal do século, É o mal do século. Ansiedade. Como fez o mal do século de Augusto Cury lá. Tô precisando ler, que eu tentei ele, tá? Você tem? Tenho. Que não leu, não. Não lê. É porque eu estava precisando mais... Exato. Eu não leio, inclusive. Por conta disso também, que eu também sou muito ansiosa. O que não te fez desistir? Olha, eu acho que não fez desistir foi meu sonho e minha vontade de querer algo mais. Vamos dizer assim também, quando eu vi que as coisas foram dando certo, eu vi que aquilo eu não podia desistir. As coisas estavam dando certo. Tá dando, talvez num certo ponto financeiro, vamos dizer assim, contábil não está sendo tudo certo, mas na área, vamos dizer assim, de demanda, talvez de encomenda tá um pouco fraco, mas eu estou vendo muito, hoje no meu momento, na área de cursos está sendo muito bom, na área de palestras está sendo uma coisa muito boa e está acontecendo com o tempo. Você tem ideia agora, minha agenda de julho e agosto está assim uma loucura, que eu nem imaginava nunca que isso poderia acontecer. Tanto também de área de consultorias, que eu estou abrangindo mais. Então, assim, eu não posso reclamar em nenhum momento,
do que está sendo a minha vida, essa demanda que eu estou tendo. Então, realmente, o que eu falo mesmo é dessa questão de não desistir, é de ver que realmente as coisas vão funcionar, elas vão andar, elas vão vir de alguma forma, com o tempo. Exatamente. Então foi isso mais que me fez ter o pé no chão, de entender, de tentar, que eu sei que foi difícil. Você é muito controlar, tranquilo, assim. fala que ele é ansioso, eu tô aqui tentando entender. Não, mas Tô hoje tentando eu entender. consigo controlar mais a ansiedade, porque eu era muito, muito, muito ao extremo de querer tudo pra ontem, de achar que as coisas... E quando as coisas foram vindo com o tempo, que eu fui entendendo que não adianta eu ter ansiedade. Eu vou acordar todo dia, porque realmente, eu não vou mentir. Quando eu tinha muita ansiedade, eu acordava todo dia frustrado, não querendo trabalhar, triste, né? Porque aquilo não ia acontecer, porque eu queria. Mesmo. Então, tipo assim, não tinha motivo pra mim trabalhar. Porque o que eu queria realmente não estava acontecendo. Então, quando eu fui vendo que com o tempo foi me respondendo, e aí que eu fui entendendo, controlando também essa ansiedade. Porque se eu ficar todo momento também querendo, até quando eu vou querer? Verdade. Então, acaba que as coisas estão vindo sem o fato de eu nem querer, nem buscar. Assim, as coisas estão vindo. E você imagina que vai migrar automaticamente, que daqui a pouco você não vai ser aquela pessoa da mão na massa mais e vai ser só um grande docente, um grande instrutor. Eu queria muito isso, da Mira, ela conseguir funcionar sem eu precisar estar na produção, sem precisar estar no atendimento, e de eu conseguir seguir para outras áreas, porque hoje em dia a gente precisa disso. É o verdadeiro Julius, né? A gente não tem como depender do emprego só. Sim. A gente precisa ter outros várias ganhos. rendas, é verdade. Isso também é até bom também para a gente buscar. A gente sai um pouco fora da rotina. O fato também de eu começar a ministrar turmas de confeitaria, de chefe profissional em outra instituição, eu saio à noite, eu saio da minha produção, vou para outra instituição, vou para outro ambiente, pego outras pessoas. Aquilo para mim é uma gratidão, é uma forma tipo assim, de afagar um pouco do que eu passo no meu momento. Né? Então a gente sai um pouco também fora da nossa caixinha, ela acaba abrangindo muito. Tanto mesmo que eu falo para muitas pessoas, vocês perguntam qual foi talvez o feeling, qual foi talvez o despertar para essa questão da área da confeitaria em si. Foi participando muito de feiras. Porque eu lembro que a minha primeira participação foi em 2017. Então eu fui vendo que a confeitaria ela estava muito além do que a minha cozinha. Que a gente só vê aquele mundinho da gente ali, fica cansado, fica querendo outra coisa. Quando eu fui na primeira feira lá em São Paulo, eu fui vendo, meu Deus, a confeitaria é gigantesca. Ela é muito além de que um bolinho só. Eu posso fazer muito mais coisa. Aí eu fui vendo lá, aí tinha instante ensinando a fazer biscoito, tinha outro instante fazendo pirulito, tinha outro instante fazendo docinho personalizado. Eu falei, gente, que tanto de opção que eu posso entrar nesse nicho. Eu vou falar também muito bom dessa questão da confeitaria. Quando você consegue encontrar o seu nicho. Porque ele é um leque gigantesco. Né? Tanto na área de produção, de doces em si, tanto na área também, às vezes, a questão de cursos. Não somente de cursos, até uma ideia hoje em dia, achei tão bacana quando eu fui no evento, daquele brigadeiro na colher. Numa festa, a pessoa era um brigadeiro na colher com um pouquinho de amendoim, ou leite em pó, ou granulado. Em vez de comer a bolinha ali. Às vezes de comer, vai comer na colher. E, tipo, era num tacho de cobre. Achei tão bonitinho a ideia. E eu fui até falando com a pessoa mesmo. Eu falei assim, olha, você vê, tantas pessoas ficam presas. Ah, não, eu faço só o bolo. Quero fazer só bolo. Ou eu só vejo o bolo como uma confeitaria, mas a confeitaria está muito além do bolo. Posso fazer muito mais coisas do que só um bolo. E as pessoas ficam presa, né? Isso mesmo. É a rédea do cavalo, né? Exatamente. Então você consegue abrir mais essa visão e ver outras coisas além, possibilita de você realmente engrandecer, de ver a confeitaria com outros olhos. Então, lembro que foi esse up nosso mesmo, tipo assim, de conseguir enxergar um parâmetro diferente, foi participando de feira. Eu digo para todo mundo, gente, mas é muito caro ir para São Paulo, gente, é investimento. Com certeza. E você tem as tendências novas, abre a possibilidade, aguça a criatividade e tem insights que talvez em outro lugar você não teria. Eu falo que hoje o principal de feira, hoje que eu vou muito, que antes era também para aprender a fazer cursos, né? Que a gente tem muito essas feiras que a gente vai assim na área eu vou até uma feira agora, mês que vem, de panificação e confeitaria, lá em São Paulo. Eu acho que tem mais de uns 400 estandes. Então imagina esses 400 ali, 100 ali simultaneamente tá dando aula de graça. Então você pagou ali talvez 50 para entrar na feira, gastou 100 de passagem, nossa, gastou. Mas você tá vendo tantas aulas gratuitas ali. Você vai comprar uma forma que você não compra mais barato lá. Você vai comprar uma forma que você não vai achar na sua cidade. Você vai achar produto que você não vai achar na sua cidade. Você pega um nicho muito, não somente
e principalmente network. Que você conversar com outras pessoas, você pegar do lado tá fazendo uma aula ali, você conversa com fulano, fulano, onde você é? Sou de São Paulo, eu também faço, vamos trocar Instagram, já toca Instagram ali, já começa a conversar com a pessoa, troca receitinha, dali um papo, da próxima vez tem que ir para São Paulo, fica na casa da pessoa. Eu tenho amigas mesmo, a gente foi na nossa primeira feira, não foi? Acho que foi 2017 ou 2018. Na fila, a gente fez amizade, começou a conversar com a Sara, lá de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, lá em São Paulo, nós mineiro encontramos. E nisso a gente criou um vínculo tão grande, assim, teve vamos dizer assim, um feeling tão bacana, assim, de primeiro contato, assim. E a gente continuou ali andando na feira, depois afastou, mas continuou conversando no WhatsApp. E dali, eu acho que depois de um ano, ela já veio pra Minas. A gente teve foi até nesse curso depois que eu fiz junto com ela, em BH. Então a gente teve um feeling, assim, tanto de amizade mesmo, de família. Então, a confeitaria acabou unindo duas pessoas de totalmente extremos, uma no sul, outra no sudeste, mas tipo, ela se encontrando na gente de uma forma, através da nossa receitinha, a receita nossa do pão de mel é dela, né? Ela passou a receitinha pra gente do pão de mel, a gente foi adaptando também o nosso jeitinho. Então, fala que não somente laços, afetos, trocas de receitas, mas eu acho que a feira ela vai muito além de muitas coisas, de cursos, né, de oportunidades, de maquinários, de utensílios e tudo, mas principalmente eu acho que o network, de você conhecer novas pessoas, você dá a oportunidade de estar com outras pessoas, né, de fazer esse laço aí bacana. Com certeza. Tudo é sempre uma oportunidade, a gente só tem que pegar ela, entender a oportunidade e aproveitar, né? Não, demais. Um sonho de curto prazo para um ano, mais ou menos. Para um ano. O que você sonha em realizar daqui a um ano? A gente fica assim, é até engraçado que seria até uma coisa boa a gente colocar em papel mesmo, né? Mas eu acho que para um ano é que eu quero ter uma lojinha mais estruturada com mesa. Que hoje a gente tem nossa lojinha porta para rua, mas ela só pronta entrega. A pessoa vai lá e retira. A gente quer ter um espaço maior, talvez para estar recebendo, no mesmo espaço mesmo, a gente pode estar pensando em adaptar ele, em receber pessoas para sentar, tomar um café, comer uma sobremesa. Ai, que delícia, eu adoro tomar café. Mas aí tem um espaço diferente. O café também. Eu não tomo, mas as outras coisas eu como. Não Os é? outros doces, entendeu? Ótimo. Tudo eu como. O café eu não gosto, não, entendeu? Mas eu como, adoro, que legal. Então, tem o salgado também junto ali, com a bebida. Então, aos pouquinhos eu entendi que isso tudo, como lá naquele início eu queria que realmente tivesse porta para rua, e hoje também eu entendo também o desafio que também ter porta para rua. É funcionário também, a gente precisa ter essa questão do atendimento. A pessoa não vai chegar lá e ela não vai, né, um atendimento qualquer, ela precisa passar por um atendimento bacana, né, aquela questão de afetividade mesmo, de você colocar a pessoa, acolher a pessoa dela, não está lá. O espaço em si, tanto no atendimento, espaço, isso coisa manda muito, né? Então, acho que talvez para um ano em si aí eu pretendo estar tendo essa lojinha aí. Daqui um ano nós vamos assistir o episódio e saber se a lojinha tá funcionando. Um livro que você leu e que pode ter transformado a sua vida, a sua mentalidade, que você gostaria de indicar para quem está nos ouvindo e nos assistindo. Olha, eita. Livro eu sou um pouco assim, meio que... Eu tô até falando assim, da ansiedade. Eu tenho um problema sério, às vezes, quando eu começo a ver coisas assim, a ler e não conseguir prestar atenção, né? Eu sou muito mais na questão de livros de receitas mesmo. Mas pode ser, às vezes ele teve algum livro que mexeu com você. O que me veio talvez um feeling muito, chama Confeitaria Escalafobética. Ela é da Raíssa Costa, Rainha da Cocada. Ela tinha um quadro também no GNT. Ela, assim, vamos dizer assim, esse livro dela me veio com uma forma de inspiração para a confeitaria, porque quando você também se acha que você fica preso, né, a mesmice, a fazer o mesmo doce, a fazer o mesmo produto, e quando você abre um livro, você fica, meu Deus, a ilustração dela em si. Eu participei de uma palestra dela, nessa primeira feira que eu tinha ido de confeitaria, e eu tive a oportunidade de comprar um livro dela. Então, eu indico para muito também, quando você vai em feira e tem estande do Senac, todos os livros do Senac estão com 50% de desconto. Então, lá é o lugar para comprar livro. Então, aproveito todos os momentos quando eu estou em feira para comprar livros que são da editora. Então, livro que realmente vai engrandecer. Porque eu falo assim, quando a gente está meio ali precisando de dar uma refrescada, precisando dar uma arejada, abrir mais a mente para novas ideias, eu pego um livro e eu vejo que o dela, acho que foi meu primeiro livro de confeitaria que eu tive dela. Então, dali ela me deu uma noção assim, imensa de inspirar. Sim.
E de usar, ela fala muito dessa questão também sobre cópia e inspiração. E ela é tão engraçado porque a gente vai sempre batendo nessa terra, fulano copiou de mim. Eu vejo tantas confeiteiras às vezes. Tinha uma confeiteira mesmo de BH, que ela marcava as pessoas que faziam o mesmo produto que o dela. E ela questionava, ela vai, eu tenho um patente desse produto e fulano não pode, foi eu que criei e tal. E difamava às vezes a pessoa que estava fazendo o mesmo produto que o dela. Mas ao invés dela também conseguir enxergar de outros olhos, que às vezes a pessoa estava usando ela de inspiração. Exatamente. E que bom que essa pessoa viu ela de inspiração. Exatamente. Mas muitas vezes é o ego, bobo. Dentro do conceito, eu falo pra mim, eu falo assim, presta atenção, se isso não é alguma coisa que é seu. Porque às vezes a gente acha que a gente é detentor de tanta verdade e que ninguém pode fazer nada e que ninguém pode, que a gente acha que é tudo nosso. E não é. Sim. O ego é nosso pior inimigo, principalmente para quem empreende. Demais. Porque se a gente achar em qualquer momento que a gente é bom demais, a gente toma uma rasteira muito grande, porque o mercado pode falar a verdade com você? Essa confeiteira, ela anunciou recente que ela fechou. Tá vendo? Não sei, talvez por projetos dela, a gente não julga, a gente não imagina, sim, né? Mas só que talvez teve essa questão mesmo, que eu achava tão desnecessário. Por que difamar uma pessoa que às vezes ela tinha lá tipo 100 mil, tinha uma pessoa que tinha 1.000 seguidores, ela lá difamava a pessoa. Por quê? Porque as pessoas veem, o ser humano vê isso como um movimento caramba, né? É desfazer do outro, que necessidade que tem. E vai ter espaço para todo mundo. Exatamente, o mercado tem espaço para todo mundo. Então, assim, o ego é o problema. Sim. E a gente cresce, aprimora, né? Tá no mercado, aí a gente fica conhecido, e as pessoas veem como referência. E aí eu sempre penso assim, gente, tem que ter muito cuidado com isso, porque quem vive de elogio cai na primeira crítica. Sim. Então a gente tem que ter paz, se colocar no lugarzinho da gente, no lugar de aprendiz, o resto da vida, com certeza, né? E não deixar com que isso seja uma mola pro coração da gente, porque eu acredito que quando isso, sabe, impulsiona no coração, a gente achar que a gente é maior, é aí que a gente se perde. Sim. Né? É aí que a gente perde a essência da gente, o porquê que a gente começou e tudo isso. Bem, infelizmente, essas pessoas que acham que elas são boas demais, em algum momento elas vão ser boas de menos. Porque as pessoas deixam de... Ninguém consegue lidar com a pessoa que tem... Fala, você consegue lidar com a pessoa que tem... eu sou bom demais, com o ego inflado. Ninguém aguenta. Não. Primeira oportunidade que você vê, ele exatamente. Não vou querer mais, não. O primeiro e último encontro. Entendeu? Você nem compra da pessoa, nem nada. É importante a gente ter esse olhar para a humildade. Mas eu acho que essa questão até desse livro mesmo, da confeitaria escalafobética, veio para mim com uma forma também de enxergar essa questão da cópia e inspiração, que eu ficava com tanto receio de querer fazer igual. Não nessa questão de igual, de pegar aquele exemplo, né, da pessoa e tentar reproduzir aquilo. A gente sempre ficava com esse receio, e o cliente mesmo em si tem muito disso. O cliente, ele vem pegar uma foto de uma outra pessoa, que é uma concorrente sua, e te manda, você faz esse bolo? Às vezes você consegue reproduzir aquele bolo. E tem muita dessa questão da pessoa, não, será que fulano vai achar que eu estou copiando? Mas foi um cliente que me pediu. Por que eu vou falar, eu vou usar essa questão de estou copiando? Que bom que me usou de referência. Porque a gente tem sempre essa questão também de quando vem algum cliente encomendar um bolo, aí vem com as fotos daqueles bolos lá dos Estados Unidos, afora, os Pinterest, aqueles bolos altos, aqueles trem que eu nem sei na vida o que a pessoa usou. Aí eu falo, então, fulano, infelizmente esse modelo a gente não trabalha, vamos procurar um modelo mais brasileirado, né? Aí a gente vê no Instagram, a gente tem tantas outras, mas ele vai lá na outra internet e pega. É o tempo, né? Mas que bom, às vezes ele usa um modelo nosso, né? Como eu já vi várias vezes, outros confeiteiros usando um modelo meio para fazer. E que bom que ele está, isso querendo ou não, é uma forma de estar realmente vendo que nosso trabalho ele está sendo bem visto com outras pessoas, né? Estão usando nossas fotos, não estão usando o Pinterest para usar aquilo. Eu acredito que o movimento do mercado de diferenciação, enfim, é isso. É eu ver alguma coisa que você fez esse bolo. Sim. Eu vou olhar para esse bolo e vou olhar para ele e falar, nossa, que bolo bonito. Mas o que eu posso transformar nele para transformar esse bolo incrível que ele fez num bolo meu? Sim. Isso é inspiração. É você pegar o que você fez, por exemplo, seu bolo e transformar com a minha pegada. Né? Então, isso aqui você diferencia, você se inspira. A réplica, tem algumas coisas que não tem como ter réplica, gente. Aquele negócio que põe no copo, por exemplo, que é com chantilly, brown, não sei o quê. Como é que você vai fazer igual? Se a receita do tempo... Então, algumas coisas as pessoas acabam se perdendo muito nesse âmbito da cópia, sabe? E se apegando a isso. Quando, na verdade, no mundo nada se cria, tudo se transforma. Porque você vai pegar o que existe e vai transformar em algo que tem a sua pegada. Porque mesmo que seja
um produto parecido? Do jeito que você faz, ninguém faz. Não vai fazer, a minha mão, é o meu jeito. Eu gosto do docinho que você faz, ninguém faz. Não vai fazer, né? Não tem jeito. E é isso que é algo mágico, né? É o que faz o diferencial. É o que vai dar a Exatamente. oportunidade. É o que vai ser aí a porta para todo mundo. Realmente, cada um vai fazer de um jeito. Todo mundo faz o pão de mel, todo mundo faz. Mas a Mira faz o pão de mel de um jeito. É isso. E essa questão também de valorizar e vangloriar também o nosso produto, né? Que nós somos os nossos próprios vendedores. Lógico. Aí já também foge um pouco dessa questão que aí eu preciso ser, vamos dizer assim, usar um pouquinho do meu ego, né? Porque eu preciso ser vendedor. Mas nessas questões a gente tenta ponderar também o nosso ego. Não estou usando o meu pessoal, estou usando o meu produto como base para engrandecer ele, né? Mas a meta Até a gente tenta isso balancear mesmo, isso. é o equilíbrio, entendeu? Uhum. Você precisa se sentir bem, capaz e pronto para vender o seu produto e defender o seu produto, Com porque certeza. você cria, você sabe o que você faz. Então você tem que estar ali, o cliente vai questionar e você vai defender seu produto. Com certeza. E só ponderar de achar que... Porque o problema da gente é, nosso cliente fala, nossa, eu nunca comi um bolo igual, você pensa assim, nossa, não tem ninguém que faz igual a mim. E a gente sempre sabe que existe alguém em algum lugar que Sim. pode fazer algo melhor do que a gente está fazendo. Com E tem que ter certeza. paz com isso. Ele faz daquele jeito e eu faço desse jeito Uhum. aqui. Eu imagino que Vamos, na né? confeitaria isso deve acontecer. Porque com comida, que é o nosso segmento, é tempero, mas ainda tem algumas particularidades diferentes. Eu acho que na confeitaria vocês lidam mais com isso. Porque Esse querendo ou não, confronto, eu acho. porque a questão do leite condensado, ele tem o mesmo sabor, vamos dizer assim. É. Talvez o que vai mudar muito ali são pontos, são tempo de panela. Então, mas ali acaba conseguindo comparar um pouco mais do que a questão do salgado. O salgado, ele diferencia muito mais, né? Mesmo sendo ali o sal, o alho, a cebola ali, mas sempre tem um toquezinho a mais. Exato. Eu nunca consegui fazer o mesmo tipo de comida, não seguindo receita, é claro. Mas mesmo às vezes seguindo receita, a gente vai dar um toquezinho. Não faz Não igual. faz. Não faz igual, isso é um fato. Então, pro doce em si, a gente tem que ter essa padronização também durante o nosso dia a dia, para aquele bolo também sempre sair da mesma forma. Para o cliente que compra hoje, ele também comprando daqui um mês ou daqui um ano e está sendo o mesmo bolo, então, infelizmente tem que ter esse segmento de padrão. Mas né? é a mesma coisa. Aí não dá receita do salgado também. Mas acontece muito também, de às vezes, do recheio, às vezes passar um pouquinho do ponto a mais, do bolo, às vezes passar um pouquinho do ponto no forno, e tá tudo bem, Isso né? pode acontecer. A gente tem que ter, o empreendedor, ele tem que ter essa tranquilidade, que é o que você está dizendo. Sim. E essa maturidade em lidar com essas nuances, porque a gente está diante de situações que até onde a gente controla elas. Sim. Né? Até onde. A gente não tem um limite, vamos dizer assim, até aqui eu consigo, mas depois daqui eu já não consigo Tem mais. coisa que não dá, né? E acontece mesmo, pronto. Entendi. Uma frase que te inspira. Ai, eu usava você muito, tão engraçado, né? Aquelas frases às vezes de MSN, né? Mas isso me marca muito, era até em inglês, né? Aquela música acho que é do Bob, Don't worry, be happy, né? Não se Don't worry, preocupe, be seja happy. feliz. Então, pra mim, sempre fui buscando, talvez hoje eu pratico mais ela. E sempre eu gostava muito de falar isso. Até eu lembro que na época, quando eu queria fazer tatuagem, até era uma frase que eu queria colocar ela tatuada em mim. Mas só que é uma coisa que eu acho que pratico muito isso comigo. De não se preocupe, seja feliz. E realmente, talvez até um complemento dessa frase, que tudo vai dar certo. Tudo vai se encaixar, tudo vai se ajeitar. Né? Então, eu acho que dessa preocupação, a gente não preocupar muito. A gente preocupar. Hoje a gente coloca uma preocupação muito grande nas coisas. E acaba não aproveitando até o hoje, né? Então, realmente não se preocupar e ser feliz com o que você está fazendo e bola para frente. Né? A Bíblia fala que basta cada dia ser o próprio mal. Se a gente soubesse lidar com as coisas sem levar as coisas, né? Tão a ferro e fogo assim, outro dia a gente ficaria bem mais tranquilo Nossa mesmo. Senhora. Porque no final, Deus dá um jeito em tudo. Não é? Tudo na vida, tudo se O negócio ajeita. vai ajeitar, de um jeito ou de outro. É uma coisa que eu tento Vai passar, ajeitar. sabe? Para muitos, vai falar assim, não, mas ele é muito tranquilo, para ele tudo dá nada. Passei por muita coisa também para até chegar nisso aqui. Sim. Porque se hoje eu estou assim, dessa forma, tentando lidar de uma maneira, né? Eu sei que a gente também tem que preocupar, realmente. Mas também chegar no meio termo, não é preocupar nem tanto. Estava até falando isso com ele hoje. A gente não preocupar nem tanto e também não preocupar nem pouco. É saber até um certo ponto onde eu posso preocupar. Né? A gente tem um problema, mas eu também tenho que ver que nível que eu vou colocar naquele problema. Né? Para também não preocupar tanto e não deixar que meu dia siga, né? Meu dia tem que seguir. As coisas continuam, meu dia não para, né? Então a semana está continuando e as coisas têm que acontecer. Exato. Mas você é muito leve, você é muito Não tranquilo. é. Eu até falei, não tem como ser pessoa ansiosa, chega tanto você é tranquilo. E todas as pessoas que entram aqui falam do que fazem. E a gente olhando, eu aprendo muito, de verdade, ouvindo. E eu olho para as pessoas falam do que fazem, o olho brilha.
E quando a gente ama o que a gente faz, tudo ao redor muda. E há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Essa que é a verdade, né? Há tempo de plantar, há tempo de colher. Então, você já plantou, está colhendo algumas coisas, vai plantar outras. Vou plantar mais vai colher ainda, outras. assim. E é isso. E eu te desejo de verdade, assim, sucesso. Obrigado. Desejo que o Senhor continue abençoando a sua caminhada, o seu negócio. Amém. Que onde você colocar as suas mãos, que Ele possa abençoar, te dando cada dia mais criatividade. Sabe, que você consiga cada dia mais entregar isso para as pessoas que têm dentro de você, sabe, todo o seu dom, e inspirar pessoas a começarem nessa carreira e a conseguirem. Muitas pessoas vão pegar o que você tem, o que você entrega para elas, e vão transformar a vida financeira delas através desse dom. E isso é um dom também. Demais. Quando você colocar a planta dos seus pés, que o Senhor possa te dar por herança e te abençoar assim, ó, infinitamente mais e poderosamente mais em tudo aquilo que você fizer. Tá? É muito lindo ver você falar do que você faz. Obrigado. E é uma honra para mim receber você aqui. Obrigada por você ter aceito o convite. E de verdade, eu oro para que Deus possa continuar, sabe, trazendo bênçãos sobre tudo aquilo que você tem, sobre toda a sua família, que possa estender sobre todos e que você possa ser infinitamente feliz também. Obrigado mesmo, viu? Que Deus te abençoe. Você gostou? Demais, demais mesmo. Obrigado mesmo, viu? Eu fico feliz. É tão bom, a gente acaba que também nesse tempo aqui, a gente acaba lembrando de muita coisa também, né? Claro. Chega um ponto também que a gente fala assim, por que eu estou aqui? Como que eu cheguei aqui? Né? A gente acaba esquecendo também da nossa essência, né? É bom a gente lembrar disso também. Mas você é muito merecedor. Obrigado. E ainda muito mais você vai colher, pode ter certeza. Obrigado mesmo, viu? Gostou, né? Demais! Nossa! Deu pra bater papo? Não é? Aí você vê, nem parece que passou. O que eu falo? A gente vai conversando e é de forma extremamente natural. É muito chique. Bom demais. É muito bom, né? Demais. Muito feliz, viu? Foi um episódio muito legal, tenho certeza que vai trazer muita clareza. E as histórias, os testemunhos, eu falo sempre isso, eles têm um poder transformador. Sim. E a gente descobre através delas que, se você conseguiu, não tem nada que impede qualquer pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo, que consiga também. Eu tinha esse pensamento antes, né? Nossa, fulano conseguiu, por que eu não consegui? Hoje estou aqui dando esse veredito, né? Estou querendo conquistar mais coisas, estou em busca de mais coisas, estou assim, mas através dessa forma do que eu já conquistei, é um exemplo também de passar para outras pessoas que todo mundo é capaz. Exatamente. Né? Todo mundo tem a capacidade de chegar onde ela quiser. E vai chegar. Vai sim. Então é isso, pessoal. A gente encerra o nosso episódio aqui. Um beijinho para vocês e até o próximo. Tchau, tchau. Beijo.